Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Esse vídeo seria a parte 2, na qual nós vamos explicar um pouco mais sobre Cloud e como que você pode utilizar esse sistema da Synology NAS para gerar o seu próprio Cloud, podendo ser utilizado local na sua rede ou externamente na sua rede em qualquer lugar que você quiser. Além do mais, nós vamos explicar um pouco mais sobre os riscos de você ter um Cloud externo, vamos supor, contratar o Google Drive, Dropbox e outros. E além do mais, nós vamos explicar qual seria o risco de utilizar um desses HDs externos para manter todos os seus dados. Assim, desse jeito, quando você fizer a sua escolha e quando você decidir que vai querer configurar esse Synology Cloud, você vai conseguir configurar do melhor jeito e ter todo o seu conhecimento para fazer essa configuração. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que você pode instalar e utilizar o Synology Drive e quais são as vantagens dele, nós vamos ir pelo básico. Por que eu gostaria de utilizar um cloud? Ou por que eu gostaria de utilizar essas informações fora do meu computador local? E a resposta é simples. Primeira coisa, imagine que você tem um computador, e atualmente todos os computadores, ou a maioria, estão conectados pela internet, porque é muito barato você ter Wi-Fi e é muito barato você ter ADSL na sua casa. E vamos ainda considerar que todos os seus dados estão no seu HD local. Agora vamos falar que se por acaso alguém hackear o teu sistema, o teu computador, ele pode encriptar todos esses dados, ele pode deletar esses dados. Ou se por acaso simplesmente falhar esse HD dentro do seu computador, todos os seus dados vão ser perdidos. Ou talvez você está utilizando alguma coisa, apertou delete sem querer, não percebeu e seus dados foram perdidos para sempre. Você pode tentar recuperar, mas às vezes você não consegue recuperar se for gravado naquela mesma seção do HD. Se for SSD é um pouquinho diferente, mas ainda tem esse risco de não conseguir recuperar. Então, para evitar esse risco, muitas pessoas começaram a utilizar HD externo. Então, o que eles fazem? Eles copiam os seus dados no HD externo com uma forma de backup e depois disso eles transferem para um lugar, para o outro, andam para baixo, para cima. Porém, qual que é o risco disso? Isso aqui é só um HD. Todos os seus dados estão em um só HD e esse HD pode falhar. Você pode andar com esse HD na tua mala e sem querer bater a mala ou perder tua mala e todos esses dados terão perdidos. Por isso mesmo que o sistema de cloud começou a ficar tão comum. Por quê? Por causa que esse sistema de cloud tenta mitigar esse problema. Então, você não tem esses dados local no seu HD. Então, se por acaso acontecer qualquer coisa local, você não vai perder esses dados. E se por acaso você perder esse teu HD externo, não vai perder esses dados. Então, tudo está no sistema cloud, na qual você pode acessar em qualquer lugar que você quiser. Você não precisa estar na tua casa para acessar esses dados. Você pode estar basicamente na rua, você pode estar viajando e você continua podendo acessar todos esses dados do mesmo jeito. Porém, há um tempo atrás, os preços desse cloud estavam bem baratos, tinha as opções ilimitadas, eles davam muitos descontos, porque era o começo. Porém, esse sistema de ser muito barato não é um sistema que consegue manter por muito tempo. Ele quer que as pessoas gostem do sistema, entendam como funciona e daí, a partir daí a pessoa começa a pagar e fica prisioneiro desse sistema. Porque ele não quer voltar para um HD externo, ao mesmo tempo ele quer manter esses dados seguros. E por isso mesmo que veio a minha ideia. Como que nós podemos utilizar o Synology NAS para evitar isso? Outra coisa, tendo em mente que por questão de segurança, normalmente esse sistema de clouds ele faz uma varredura de seus dados. Então vou dar um exemplo. Uma vez eu tentei hospedar um vídeo no meu Google Drive. Depois de um tempo eu recebi um e-mail falando, olha só, você tem um vídeo de direitos autorais que você deve deletar do seu sistema. Então eu falei, se eles podem fazer isso, se eles têm a capacidade de verificar qual que é as informações que eu tenho, então significa que pode ser que eles estejam verificando mais coisas. E eu não quero manter todos os meus dados disponível para qualquer pessoa que quiser utilizar esses dados. Se por acaso você pensar, o sistema Google, ou o Google em si, ganha maior parte do seu dinheiro com, exatamente, anúncios. E esses anúncios são específicos para pessoas. Então, por mais que eu acredito que eles não façam isso, sempre tem a opção ou a possibilidade que eles olhem seus dados e utilizem algumas coisas que dê a vantagem para eles para ter anúncios mais específicos. Talvez outro sistema de cloud vai ser um pouco diferente, mas nada evita que eles não façam a mesma ideia.
Então, por isso mesmo que eu quero manter tudo local na minha rede. Então, agora nós vamos vir aqui no computador e vamos dar uma olhada mais ou menos nos preços do sistema. Lembrando, esse preço é de hoje e eu estou baseado no site local. Então, por acaso, aonde você está navegando pode ser um pouco diferente, mas só para a gente ter um cálculo básico. Se vem aqui, nós estamos olhando agora o Google Drive. Aqui no Google Drive ele fala que seria uma média de 10 pounds por usuário por mês com One Commitment. E se eu vim aqui na questão de planos, ele vai ter outros planos com a capacidade. Então nós vamos ver aqui, vamos supor que eu vou ter 2 terabytes por usuários e eu vou querer ser um usuário. Então eu vou gastar 10 pounds por mês. Se eu considerar durante um ano, eu vou gastar por volta de 120 pounds para ter 2 terabytes de capacidade. Se eu tiver mais usuários, vai ser mais caro, porém não necessariamente todos os usuários vão ter necessidade de usar 2 terabytes. Então, beleza, nós temos essa ideia, agora nós vamos aqui no Mega. No Mega vai ser um pouco diferente, você vai pagar uma média de 8,64 pelos mesmos 2 terabytes e 2 terabytes de transferência. Se a gente vir aqui no Sync, um preço um pouco diferente, 6 por 1 terabyte. Se você quiser mais capacidade, vai ser um pouco mais, mas lembrando, Unlimited, eu não acredito que vai ser para sempre. Vai ser um período até ele conseguir bastante cliente, depois disso ele vai cobrar. Google Drive fazia isso há um tempo atrás, mantinha uma opção ilimitada, na qual você não tinha limite, você podia usar o quanto você quiser, até eles perceberem que o quanto de informações que estava sendo salvo era tão grande que não valia mais a pena. Eles tinham que colocar muito mais HDs e o preço de manter esse sistema era muito alto, então eles reduziram e colocaram limites de volta. Então, isso que eu acredito, nada é ilimitado forever ou para sempre, porque sempre vai chegar no limite que eles vão falar, não vale mais a pena, vamos voltar. Porém, a maioria do pessoal já está com seus dados lá e eles falam, ok, vai ser muito difícil voltar, então nós vamos ter que pagar o preço ou vou perder meus dados. Então, tendo isso em mente, o que eu falo? Vamos supor que eu vou escolher um HD externo. Aqui o HD externo seria uma média de 87. Então, mais ou menos, o Google Drive vou pagar 120, Mega 110, 100, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas se eu olhar um HD externo vai ser 87. Então, para eu ter 2 terabytes no meu local, na minha rede, seria 87 pounds comparado a 120. Normalmente, WD ou outras empresas, eles dão uma garantia entre 2 a 5 anos, dependendo do modelo que você escolher. Então, vamos supor que eu escolhi um HD que tenha garantia de 5 anos. E esses 5 anos vai ser divididos por mês, então se você considerar por mês que você estaria gastando, seria 2, 3, 4 pounds por mês relacionado aos seus 10 pounds por mês do Google Drive. Ok? Mas você vai falar, mas o sistema do Google é muito específico ou o sistema da Mega é muito específico porque você consegue fazer sync com demanda, você consegue fazer outras coisas. Então agora nós vamos vir aqui na página do Synology Drive. É aqui o Synology Drive, o que nós vamos ensinar como fazer essa instalação, ele é bem parecido com o nosso Google Drive. Além do mais, você tem a opção de ter seu sistema 24 horas online, se você tiver o seu NAS ou o seu computador, na qual nós já explicamos a primeira etapa, como instalar o NAS no computador, e a segunda etapa, como fazer os usuários. Agora, nós vamos poder utilizar esse sistema para instalar o nosso Drive. Além do mais, nós podemos fazer backups, nós podemos fazer múltiplos usuários, fazer share informações, nós podemos utilizar sistema Sync on Demand. O que significa Sync on Demand? Se você não sabe, basicamente todos os seus dados não vão estar local no teu computador até você necessitar ele. Então, desse jeito, se você tiver, vamos supor, 2 TB de drive utilizando, você só vai utilizar a hora que você clicar lá, ele vai fazer o download dessas informações e vai disponibilizar para você usar. Depois que você alterou, salvou, modificou e fez tudo, ele vai fazer o sync de volta na sua rede e esse dado vai ser uma cópia e uma cópia. Depois disso, ele vai deletar essas informações desse teu HD e vai manter diretamente no cloud. Isso é uma vantagem para guardar espaço. Se por acaso você quiser utilizar muitas informações, mas você não quer manter tudo no seu computador, ou você não tem acesso na sua rede local, você continua utilizando as informações de modo fácil e sem comprometer o espaço dele. Então, seu computador pode ter um HD de 256 GB e mesmo assim ter a possibilidade de acessar um drive de 2, 3, 4 terabytes. Então, outra coisa, nós podemos fazer o Go on Time or Backup Files, ou você pode fazer sincronizações. Outra coisa, você pode visualizar diretamente no Drive. Você não precisa fazer a instalação do Synology Drive no seu computador, você pode utilizar tudo através da internet.
E nesse vídeo nós vamos explicar como que você pode fazer isso de dois jeitos. Se por acaso você estiver utilizando o próprio Synology NAS, você pode ter o seu Synology ID. Porém, se você não estiver utilizando o seu Synology NAS ou comprar esse dispositivo, você estiver utilizando um computador na qual está instalado o DSM, você também continua fazendo isso, porém nós vamos fazer de um jeito um pouco diferente. Desse jeito, nós podemos utilizar o Cloud Tunnel ou talvez um Proxy Manager para gerenciar. Porque eu quero fazer de modo fácil, e eu já tenho o meu Cloudflare, então eu vou usar o Cloud Tunnel para configurar esse External Port ou Port Forwarding. Então agora nós vamos vir aqui e vamos abrir nosso sistema. Nos vídeos anteriores eu ensinei como fazer essa instalação desse sistema e como você pode gerenciar usuários. Então nós vamos entrar com o nosso administrador e vamos digitar nossa senha. E agora eu estou no meu sistema. Aqui, basicamente, esse sistema não tem nada instalado. A única coisa que eu tenho instalado, que nós configuramos no vídeo anterior, seria a questão de usuários. Então eu teria meu usuário Felipe, meu usuário Pedro, um da engenharia, outro do RH. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos instalar novos pacotes. Esses novos pacotes, nós vamos ver aqui Pack Center, e nós temos vários outros pacotes que nós podemos instalar. Pacotes específicos que nós vamos ter que instalar, o primeiro vai ser o Docker, então nós já vamos instalar, vamos colocar install. Uma vez feito o download, ele vai aparecer aqui que foi instalado, e nós podemos abrir, nós vamos abrir em um segundo. Outra coisa que nós vamos ter que instalar vai ser o Drive, então vamos colocar Drive, vamos dar Enter, e aqui Synology Drive Server, e vamos instalar isso. Vamos colocar assim, ele vai instalar alguns outros pacotes que são necessários para fazer essa instalação, e após isso, ele vai permitir que você faça essa instalação. Uma vez instalado o nosso Synology Drive, nós vamos vir aqui e vamos abrir o nosso Synology Drive. Então, esse Synology Drive seria o usuário na qual você pode acessar, você pode fazer o download no sistema desktop, e aqui você pode utilizar como Team, My Drive e as informações. Porém, esse sistema está local na sua rede. E o que nós podemos fazer? Nós podemos agora fazer o link disso aqui para poder acessar externamente. Primeira coisa, antes de você fazer esse link, nós vamos ter que instalar o Cloudflare Tunnel. Para fazer a instalação do Cloudflare Tunnel vai ser simples, nós vamos abrir aqui o site Cloudflare, na opção Tunnel, e nós vamos definir o nome. Se por acaso você não sabe como utilizar o Cloudflare Tunnel e você tem algumas dúvidas, por favor, olhe o link na descrição, na qual eu mostrei, ensinei como que você pode utilizar o Cloudflare Tunnel para acessar externamente, e nesse vídeo eu expliquei mais detalhado. Porque a instalação do Cloudflare não é o foco desse vídeo, então eu não vou passar muito sobre essa instalação, por isso que eu vou passar mais rápido. Então nós estamos aqui com o nosso Cloudflare Tunnel e vamos colocar Save Tunnel. E quando você criar Save Tunnel, ele vai abrir essa opção. Como que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui diretamente no Docker, e aqui seria o comando do Docker para fazer a instalação do nosso Cloudflare Tunnel. O que nós vamos fazer? Nós não vamos utilizar exatamente esse código, porque nós vamos instalar no nosso Synology NAS. Então vou vir aqui, vou abrir o nosso Docker, e aqui no nosso Docker nós vamos criar um novo container. Aqui no nosso Docker nós vamos ter que criar um novo container. Então a primeira coisa, nós vamos vir em registro e vamos localizar o que nós queremos. Nós queremos Cloudflare e vamos dar Enter. Então aqui agora apareceu várias opções. Essa primeira opção de Cloudflare seria a opção na qual ele seria o Dynamic DNS, na qual nós não queremos instalar nesse momento, porque nós não vamos usar o Proxy Manager, nós vamos utilizar diretamente o Cloud Tunnel. Então por isso mesmo que eu vou escolher Cloudflare, e vou clicar duas vezes para ele fazer o download. O que significa que ele vai baixar essa imagem, e quando ele pedir para baixar a imagem, ele pede para você escolher qual que é a versão de imagem. Então eu vou colocar selecionar, e agora a imagem está sendo baixada, e após alguns minutinhos ele vai estar disponível para fazer a instalação. Uma vez que ele terminou de fazer a instalação, ele vai aparecer download completo, e aqui a imagem com as 3 barrinhas azuis. Então nós podemos clicar nela, e nós podemos começar. Qual tipo de network? Para mim está tudo bem colocar como bridge. Se por acaso eu quiser utilizar qualquer outro tipo de network, eu posso selecionar aqui, mas a opção bridge está o suficiente. Então vou apertar Next. E nós temos nosso Cloudflare, nós vamos tirar aqui para manter o nosso nome, e nós vamos vir aqui na parte de Enable Auto Restart, porque nós queremos que, se por acaso o sistema reiniciar, nós ainda temos esse Cloudflare Tunnel funcionando. Vamos vir aqui Advanced Settings. Aqui na parte de Advanced Settings, nós vamos vir a Execute o comando e nós vamos adicionar a versão ou a informação que nós queremos. Vamos voltar aqui no Cloudflare, vamos copiar essa informação e vamos vir aqui no nosso bloco de notas e vamos salvar essa informação.
Então nós não precisamos todas as informações. Nós podemos retirar esse No Auto Update, porque se você olhar aqui, ele já tem essa opção, então nós vamos remover. E o que sobrou para a gente seria essa informação. Tunnel, Run, Token e o token que nós queremos. Então nós vamos selecionar tudo, copiamos, voltamos aqui e colocamos aqui como comando e vamos colocar salvar. Uma vez feito isso, agora nós podemos apertar Next. O que ele vai falar? Você quer adicionar qualquer porta, porque nós não vamos fazer nenhuma configuração de porta. Para mim tanto faz, então eu vou colocar Next. E vou colocar Next. E aqui todas as informações vão colocar Done. O que significa? Se a gente vir aqui na parte Containers, ele vai aparecer Container Running. E se a gente abrir agora o nosso Cloudflare, ele já apareceu que esse conector está conectado. Então nós vamos colocar Next. Agora nós podemos definir o nosso subdomain. Nosso subdomain vai ser o Sauberlab, o domain vai ser Sauberlab, e agora qual que é o serviço que nós queremos. Então se a gente vir aqui, se vocês olharem, eles estão utilizando com o protocolo HTTP, então o IP dessa máquina vai ser 192.168.253.2.500 protocolo HTTP. Então nós vamos voltar aqui e vamos selecionar o protocolo HTTP. Uma vez que se definiu o IP dessa máquina, agora nós vamos ter que definir a porta. Para isso nós vamos vir aqui no nosso Synology NAS, nós vamos vir aqui no nosso painel de controle e vamos entrar com Login Portal. Aqui seria o nosso aplicativo. Se por acaso a gente utilizar a porta 5000, vai configurar diretamente para o nosso Synology, mas nós queremos o Synology NAS para ter acesso externo. Para isso nós vamos vir aqui em aplicativo e temos o nosso File System e nosso Synology NAS, ou Synology Drive. Então nós vamos clicar duas vezes aqui e nós vamos colocar qual protocolo que nós queremos. No nosso caso nós estamos utilizando o protocolo HTTP, então nós vamos colocar, pode ser essa mesma porta, então vai ser 1002. Então significa para acessar esse site, se você digitar esse site específico, esse IP específico, ele vai direcionar diretamente ao Drive. Então nós vamos copiar isso, voltar, vou colocar dois pontos e colocar essa porta e vou colocar salvar. Assim desse jeito, agora nós temos esse domain, nós vamos voltar aqui e vamos digitar o nosso domain. Vamos colocar sauberlab.sauberlab.com e vou salvar. Então significa que se eu acessar esse site ou esse IP address específico na minha rede, eu vou ter acesso diretamente ao meu Drive. Para testar isso, nós vamos clicar nesse site. E agora nós temos o nosso Drive. Por causa que eu estou logado, ele não vai pedir para eu logar de volta, mas vamos supor que eu vou sign out. Então agora eu estou com o meu Drive com Sauberlab, por causa que eu defini o nome como Sauberlab. E aqui eu posso acessar em qualquer lugar, por causa que eu estou usando o meu IP externo. Então desse jeito, se eu fizer o login como Sauberlab de volta e acessar com minha senha, eu vou ter acesso diretamente ao meu Drive. Nós não vamos salvar nesse caso. E agora nós temos acesso às minhas informações. Se por acaso eu quiser procurar alguma coisa específica, eu posso procurar aqui. Se por acaso eu quiser ver o meu recycling, o que eu estou dividindo, ou o que as pessoas estão dividindo comigo, está aqui. Além do mais, eu posso instalar esse programa do Synology Desktop, na qual ele pode fazer syncs on demand e outras opções. Então desse jeito, nós temos o nosso Synology NAS instalado e funcionando externamente. Nós podemos acessar tanto na minha rede, ou eu posso acessar em qualquer outro lugar. Vamos supor que eu queira acessar em qualquer outro lugar. Então nós vamos agora conectar no Wi-Fi Guest, que estaria totalmente isolado da minha rede. Para isso, eu vou vir aqui e vou conectar Guest, conecto, e vamos desconectar o cabo da internet. Então agora eu estou fora da internet, só estou conectado no meu usuário ou no meu Wi-Fi Guest. Para isso, nós vamos tentar fazer o login no meu usuário Guest, então vou colocar login. O que eu tenho? Agora esse IP address não vai funcionar mais, então vamos tentar conectar de volta para mostrar que eu não estou conectado na mesma rede e ele não vai conectar. Se eu vir aqui fechar e tentar abrir de volta o mesmo IP address, 192.168.500, eu não estou conectado porque eu estou em uma rede totalmente separada, porém ao mesmo tempo eu posso vir aqui no meu Drive e posso conectar do mesmo jeito. Eu posso vir aqui, posso fazer meu login ou logout e estou conectado do mesmo jeito. Por quê? Porque esse sistema está fora da minha rede e eu posso acessar em qualquer lugar. Não necessariamente que eu tenha necessidade de conectar na minha rede local. Outra coisa que vale lembrar é que cada usuário vai ter sua pasta específica. O que significa? Vamos conectar de volta na minha rede. Então eu vou conectar na minha rede local. Uma vez conectado na minha rede local, eu posso acessar
meu Synology Drive, posso fazer o login de volta. Eu, como administrador, eu posso ver todas as pastas, e se eu vir aqui no meu File System, eu posso ver minhas pastas. Então aqui seria a pasta do Docker, com todos os aplicativos do Docker. Aqui seria do meu engenheiro, meu Home e meu Home. Se eu clicar no meu Home, tem uma pasta teste, que seria a mesma pasta que eu criei aqui. Se eu vim aqui para o meu Felipe, Pedro, cada um vai ter uma pasta específica para cada usuário. Isso é bom porque eu vou ter acesso às minhas informações, Pedro vai ter acesso às informações dele e o Felipe vai ter acesso às informações dele individualmente. Isso significa que se por acaso eu precisar acessar alguma coisa do Pedro, ele vai ter que compartilhar comigo, não acesso direto. Então isso tem um pouco mais de segurança, na qual o que o Pedro está trabalhando é as informações do Pedro, porém todas as informações estão centradas no mesmo local, na qual você pode fazer backup, e nos próximos vídeos eu vou mostrar como que você pode fazer o backup desse sistema de NAS. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se você não gostou desse vídeo, achou muito ruim, desnecessário, deixe o dislike, pelo menos eu vou saber e vou tentar melhorar para os próximos vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, eu vou tentar responder os comentários quando eu tiver tempo. Isso no momento está sendo um pouco difícil, porém logo vou começar a comentar sobre esses seus comentários mais para frente. Além do mais, te vejo na próxima